Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos começando mais uma live por aqui. Vamos aguardar um pouquinho o Instagram entregar. Oh, meu Deus do céu, estou com uma dificuldade de falar essa palavra entregar para as pessoas que estão chegando aqui. Mais informações, mais um dia de live, mais um dia de consciência e presença, mais um dia de conteúdo profundo, porque a gente não trabalha aqui com raso, a gente vai em águas mais profundas para trazer consciência, trazer presença sobre o sistêmico para mulheres maravilhosas, mulheres que querem se conhecer mais, mulheres que querem se permitir mais, que querem viver mais na vida. Vamos deixando aqui o Instagram fazer o trabalho dele, enquanto eu tomo meu cafezinho. E hoje, o tema da live, deixa eu colocar aqui, o tema é autorizar ser quem se é. Vou fixar aqui. Pronto. Fixado. Chegando. Vamos lá. E hoje eu quis trazer esse tema, autorizar ser quem se é. Eu até estava pensando, né? Eu sempre gosto de me conectar e pensar, né? No que eu vou trazer, o que eu vou falar, o que Deus quer, né? O que Deus quer que eu traga para temas aqui na live que sejam, de fato, que as mulheres estão vivenciando. Então, eu utilizo muito das mulheres que estão em volta de mim, das minhas alunas. Eu vou sentindo que vai se apresentando aqui para mim no decorrer da semana enfim, para sentir, né, algo que a gente precise falar um pouco mais. Sejam muito bem-vindas, mulheres que estão entrando aqui na live. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! E eu pensei em trazer essa questão da se autorizar, né? Ser quem se é, porque sábado nós fizemos um piquenique sistêmico e foi extremamente lindo. E lá me veio muito esse insight de autorização da sua identidade. Então, antes da gente começar essa live, eu quero te convidar a enviar essa live para 5 amigas, para que elas possam se autorizar também a ser quem são. Envia essa live aí para 5 mulheres, 5 amigas. Chama essas mulheres para cá e vamos fazer uma live bem linda, bem gostosa, que eu tenho certeza que você vai sair daqui se autorizando muito mais a ser quem você é, porque eu tenho certeza que em algum momento você já travou, em algum momento você já deixou de fazer algo simplesmente porque você não está firmada na sua identidade. Você tem medo do que os outros vão pensar, tem medo do julgamento alheio, tem medo do que as pessoas podem falar de você. E aí você deixou de fazer algo que era muito importante para você e simplesmente você não fez. Bom dia, Lê! Bem-vinda, minha amiga Bianca Vidal. Ai, eu vi! Seja bem-vinda, Bianca! Espero que você goste da live, espero que faça sentido para você. A Lê é sócia aqui das lives, né, Lê? Tá todo dia aqui, maravilhosa. Seja muito bem-vinda. Sejam bem-vindas. Para quem não me conhece, meu nome é Brenda Heineck, eu sou terapeuta sistêmica, sou consteladora, sou pós-graduanda em neurociência, sou administradora por formação e eu utilizo toda essa minha bagagem, tudo que eu já vivi em questão de negócios, em questão de autoconhecimento, nos meus próprios processos, né? Tudo que eu ensino, eu digo para as minhas alunas que eu sou um checklist ambulante, porque tudo aquilo que eu ensino, eu já fiz um checkzinho de passagem na minha vida, de tudo que eu já experienciei dentro das minhas dores, dentro das minhas feridas, dos meus traumas. Então, é aquela coisa, né? A gente consegue levar as nossas alunas, as nossas clientes, até onde nós já fomos. Então, eu vivencio muita coisa acontece por aqui para que eu possa transbordar na vida de outras mulheres. E eu entendo, né, que os processos que eles vão se apresentando para mim, principalmente escolhendo, né, me tornar terapeuta, escolhendo trabalhar com mulheres e auxiliar mulheres, assim, sempre que acontece alguma coisa, eu já sei. Eu já sei, né? Eu já sinto em mim. Ok, Deus, o que o Senhor está querendo me ensinar aqui para que eu possa entregar para outras mulheres sobre isso, né? Então, é muito grandioso.
Sejam bem-vindas. Bom dia, Pri. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos chegando, vamos fazer essa live aqui, a play na semana, para que a gente inicie a semana ó, com a vibração lá em cima. E aí, como eu estava falando aqui para vocês, eu quis fazer hoje essa live, autorizar ser quem se é. A Pri estava no sábado no piquenique sistêmico, ela não vai me deixar mentir. Teve um momento lá, bem na finaleira, na verdade, que nós sentamos uma do lado da outra. Eu coloquei um louvor para tocar. Eu gosto muito de colocar louvor, eu gosto muito dessa energia de Deus, né? Sentir Deus com a gente, sentir o Espírito Santo, enfim, sentir Deus agir na gente, né? E quando eu estava lá com elas, eu coloquei aquela música, até foi a minha mãe que sugeriu, a música Morada, é tudo sobre você. E aí colocamos essa música, sentamos uma do lado da outra e ficamos olhando para o lago. A gente estava num lugar muito lindo, Pedra Branca, para quem não conhece. Lá tem um lago lindo. Tinha os bichinhos, os patinhos, uma capivara do nosso lado. E aí, essa música da Morada é muito linda. Muito linda, muito linda. Se você não ouviu ainda, coloque depois, tá? É tudo sobre você, Morada. E aí, eu peguei na mão delas, eu fechei os meus olhos e automaticamente elas também fecharam. E nós começamos a cantar a música, né, amor? Todo mundo conhecia. E assim, como já estava no final do piquenique, já era umas 10 horas, 10 horas da manhã, já tinha um pouco mais de fluxo ali ao redor da gente. Porque quando a gente chegou era umas 8 horas, 7h30, 8 horas, basicamente não tinha ninguém. E aí, na hora que a gente estava de saída, já tinha um fluxo de pessoas. E mesmo assim, a gente ali na finaleira, a gente pegou uma na mão da outra e começou a cantar. Começou a cantar a música, fechou os olhos. E eu mesma, na minha experiência, né, particular, a Pri também pode dizer em relação à experiência dela naquele momento ali, eu fechei os meus olhos e para mim, eu estava sozinha naquele ambiente. Sozinha entre aspas, né? Eu estava amparada por uma força muito maior que me permitia ser, me permitia sentir e ser quem eu sou. E aí eu cantei, me conectei, assim, foi transcendente aquele momento ali. E quem não faz esses movimentos de feminino, de olhar pra si, né, de visão sistêmica, de autoconhecimento, vai assistir essa live e vai dizer assim, cara, que guria louca. Deus me livre, porque eu era essa pessoa. Eu tinha preconceito mesmo, de, ai meu Deus, ai, vamos lá, né, pegar na mão de uma outra mulher. Imagina, Deus me livre e guarde fazer algo num lugar público. A gente fez uma constelação linda lá. Então, assim, pra mim era inimaginável. E eu me tornei essa pessoa. Então, se você está assistindo essa live, você corre o risco de tornar essa pessoa também, se você ficar aqui, tá? Só digo isso. E aí, naquele momento ali, eu fechei os olhos, cantei, e elas cantaram comigo. Eu não sei se a gente cantou alto, eu não sei se a gente cantou baixo, mas a gente cantou e a gente se conectou com Deus. Foi extremamente lindo. Como é que foi pra você, Pri? Você tá aí? Você tá conseguindo digitar? Conta aí também. Conta pra gente aqui, pra que elas possam ver. Então foi maravilhoso, foi maravilhoso. E aí me veio muito isso, porque em outra época eu jamais faria isso. Eu jamais me autorizaria a fazer isso, porque por mais que eu falasse, né, eu acredito em Deus. Por mais que eu sentisse, eu acredito em Deus. Porque desde pequena nós somos ensinadas a confiar em Deus, a acreditar em Deus. É muita questão da religião, né? A religiosidade incutida nas famílias. Mas fé, a espiritualidade, ela não é tão trabalhada na gente. Então é muito fácil nós falarmos de boca para fora, eu acredito em Deus, eu tenho fé. Mas na hora, de fato, de agir em compatibilidade com aquilo que eu falo, muitas vezes nós não fazemos. E ali naquele momento eu senti o quanto nós estávamos integradas, conectadas, diante dos movimentos que a gente tinha feito no piquenique, e também o quanto nós nos permitimos ser quem somos. Colocar de fato Deus acima de tudo, colocar de fato aquilo que para mim era um valor, né, que eu estava com vontade de fazer naquele momento, obviamente, né, não ultrapassando o limite do outro, enfim, não sendo sem noção, né, não sendo sem noção, porque na nossa frente estavam preparando um chá revelação, muito lindo até, era uma menininha. E aí a gente terminou, a gente juntou tudo, eles começaram a fazer, daí botaram música também, então assim, deu bem certinho,
tudo. Deus organizou tudo. E aí eu pensei muito sobre isso. E assim, caraca, olha como essas mulheres se autorizaram, se permitiram fazer esse movimento. Como elas estavam prontas para estarem ali de corpo e alma e confiando, trabalhando a sua fé, se preenchendo de si, saindo dali muito mais inteiras, muito mais maduras, muito mais adultas, porque é um dos movimentos que eu faço dentro do meu trabalho, é tirar essa mulher da sua dor, do seu trauma, é tirar essa mulher de uma criança ferida, de um movimento infantil diante da vida, de vitimismo, para se tornar uma mulher de fato adulta e madura, para que decida, né, consciente, não nas suas dores, não no desespero. Ó, a Bri mandou aqui. Foi um momento maravilhoso, consegui me conectar com Deus, contemplei a natureza, me senti tão abençoada e grata por poder estar ali naquele momento. Não pensei se tinha alguém ali vendo. Cantei do fundo do meu coração. Foi um momento emocionante de entrega. Exatamente o que eu senti, Pri. Exatamente o que eu senti. Olha que lindo, gente. E é sobre isso, porque é permissão de ser quem se é. Quem está entrando aqui na live, sejam muito, muito, muito bem-vindos, bem-vindas. E aí, diante disso que aconteceu, eu pensando, eu sempre gosto de trazer algo na live de segunda-feira, que é o play da semana, play na semana, que faça com que a gente pense, tá, como que eu vou levar a minha semana agora? O que eu vou fazer de diferente da minha semana agora, né? E o convite aqui dessa semana é se autorizar a ser quem você é. O convite dessa semana é a autorização. Mas não é uma autorização de outra pessoa, não é outra pessoa que vai te autorizar. É você mesma. É você mesma. Porque em quais áreas da tua vida você ainda se diminui para ser aceita? Em quais áreas da tua vida você controla, dá conta de tudo, faz tudo sozinha para não incomodar ninguém? Qual personagem você se tornou para caber? Isso aqui é profundo, gente. Isso aqui é até dolorido. Porque é muito fácil nós nos tornarmos personagens na nossa vida. E a gente acha, eu tô até arrepiada, a gente acha, não, essa sou eu sei quem eu sou. Será mesmo? E leva essa pergunta para passear. Você sabe quem você é? Você sabe quem você é? Sabe por quê? Tava lembrando hoje de manhã, passando meu cafezinho, esse cafezinho até que eu trouxe pra live. E eu lembrei de um episódio estamos em 2026, provavelmente ali 2020, acho que foi na época da pandemia. Comecei um processo terapêutico e eu lembro que a terapeuta, ela me perguntou bem assim, quem é a Brenda? Aí eu falei, eu sou uma mulher esforçada, eu trabalho, eu comprei meu apartamento, meu carro, eu tenho as minhas coisas. Ela assim, eu não perguntei o que você tem. Eu perguntei quem você é. Do que a Brenda gosta? Do que a Brenda não gosta? E eu travei, gente. Eu travei porque eu não sabia quem eu era. Eu não sabia quem eu era. Eu não sabia quais eram os meus hobbies, eu não sabia o que me dava prazer, eu não sabia. Olha que pessoa reduzida a pó. Eu não sabia. E eu lembrei também que nessa época eu comecei um processo de mentoria de posicionamento pro meu negócio. Daí eu fiz um rebrand, tal, lá na minha empresa, eu tinha um estúdio de beleza. E eu lembro que eu levava sempre o cabo a tiracolo nas minhas mentorias. Porque se a mentora me fizesse algumas perguntas, eu precisava que ele respondesse. Porque eu não sabia responder. Eu tinha dificuldade de responder, de pensar, de me posicionar para falar do que era bom para o meu negócio, do que não era, do que funcionava, do que não funcionava. Eu tinha muita dificuldade. Eu precisava que o Cal tomasse a frente e falasse algumas coisas, se posicionasse para mim, porque eu não sabia. Eu não tinha voz. Eu era uma pessoa extremamente travada. Eu tinha medo das pessoas. Para mim, uma crítica era assim, me reduzia no chão, assim, que eu ficava dias e dias angustiadas,
triste, chorando, mal, ansiosa, porque eu não agradei, porque as pessoas não gostaram de mim. Porque, meu Deus, um erro pra mim era fatal. Eu não podia errar. Ou seja, existia internamente em mim uma desautorização gigantesca de ser quem eu era. E, aliás, eu não sabia nem quem eu era. Então, muitas vezes, você pode estar vivenciando aí movimentos na tua vida que você não tá conseguindo nem compreender o que está acontecendo e por que está tão pesado, por que está tão dolorido. Mas simplesmente você também não sabe nem por que você está aí. E o que significa isso? Essas faltas de resposta, essas faltas de clareza. Simplesmente, esses movimentos de confusão interna, não sei quem eu sou, não consigo falar, não consigo me posicionar, sinalizam uma grande desordem de lugar. Sistemicamente é uma grande desordem de lugar. Você não está no seu lugar. Porque quando nós estamos no nosso lugar de centro, ocupando de fato o nosso lugar, não restam dúvidas. E aí a gente consegue se posicionar, a gente consegue sentir leveza em meio ao caos, a gente consegue impor limites. Quando você não consegue fazer absolutamente nada disso, tenha certeza, você não está no seu lugar, você está ocupando o lugar de outra pessoa. Como assim, Bre? Quem está aqui nova na live, que não sabe do que eu estou falando, nunca ouviu falar sobre sistêmico. Provavelmente você saiu do seu lugar de filha para ser mãe dos seus pais, para ser mãe dos seus irmãos. Provavelmente você está aí, ó, querendo abraçar todo mundo, eu cuido de todo mundo, eu sou a mãezona aqui, a salvadora de todo mundo. E aí você cuida tanto da vida do outro que você esquece de olhar para você. Você está tão preocupada em agradar o mundo e ser perfeita para o mundo, que aí, de novo, você monta um grande e belo personagem. E aí você se perde daquilo que Deus plantou em você para você ser. Você se perde da tua essência. E confusão, 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 confusão. E um movimento que acontecia comigo, gente, como eu falei, né, sou um checklist ambulante, era extrema comparação com outras mulheres, muita competitividade silenciosa com outras mulheres, porque se eu via uma mulher que eu achava top e almejava ser aquela mulher, eu simplesmente criava uma competição dentro de mim de eu tenho que ser melhor, eu tenho que fazer mais, porque eu tenho que chegar lá onde ela chegou, porque se ela conseguiu, eu não consigo. Aqueles movimentos, aquelas frases motivacionais, se eu conseguir, você consegue também. E aí eu ficava nessa vibe. Tipo, mais, conquistas, porque eu tenho que provar para os outros que eu sou muito foda a partir daquilo que eu conquisto. Então eu fazia questão, se vocês forem olhar meu Instagram, 2, 3 anos atrás, vocês vão ver que eu era muito apegada à conquista. Eu era chave de apartamento, carro que eu comprei isso, comprei aquilo, viagem. Mas não no sentido de mostrar uma felicidade. Era no sentido de mostrar que eu sou foda. Porque o meu valor está naquilo que eu conquisto. E aí, por isso que eu não conseguia falar pra minha terapeuta simplesmente quem eu era. Porque eu não sabia quem eu era. Faz sentido isso aqui que eu tô falando pra você? Tá conectando? Se tá conectando, ó, solta o dedo nesse coraçãozinho aqui pro Instagram entender que o que eu tô falando aqui presta, né, gente? Para ele entregar o conteúdo para mais gente, porque mais mulheres precisam saber disso aqui. Né? Concorda comigo? Que mais mulheres precisam abrir os seus olhos em relação a isso que está acontecendo? Isso aqui que eu estou falando? Porque todos os dias, as minhas alunas de processo terapêutico, de constelação, vivenciam processos muito parecidos. Claro, né? Porque foram coisas que eu passei. Então, quem chega para mim vai vir com uma demanda muito parecida com o que eu vivenciei para eu poder auxiliar. Deixa eu ver o que a Elô tá mandando. A Elô não, a Aline. A Aline é minha aluna também de processo terapêutico. Bre, quando em algumas situações você consegue se impor, resolver em determinadas situações, consegue sentir essa paz. É sinal que estou conseguindo se colocar no meu lugar? Sim. Sim. E tem um ponto que nós falamos até no piquenique sábado, Simone, que está aqui agora, também outra aluna minha de processo terapêutico, que ela disse uma situação que ela estava vivenciando, mas que era desconfortável se posicionar. Nem sempre nós vamos sentir paz quando nós nos posicionamos. Por quê?
Porque se posicionar é sinônimo de desagradar alguém. Quando você se posiciona e impõe o seu limite, você não está permitindo que o outro faça o que ele quer com você. E aí, o outro vai ficar chateado, o outro vai ficar bolado com você, porque você se posicionou e impôs limite. E aí você vai ter que... Anota, se você tiver um papel e uma caneta, anota essa frase. Você vai ter que suportar o desconforto de deixar o outro desconfortável. Nem sempre nós vamos sentir paz quando nos posicionamos. Nem sempre vamos sentir tranquilidade, nem sempre a gente vai sentir plenitude quando a gente impõe os nossos limites. Porque deixar o outro desconfortável nos deixa desconfortável. Principalmente se você é uma boazinha de plantão. Principalmente se você, desde pequena, foi acostumada a ser uma mulher, uma menina que servia. Uma menina que só ganhava um prêmio se tivesse 100% de comportamento aprovado. Boas notas, deixar a casa arrumada, cuidar dos irmãos, sentar de perna fechada, não namorar, não beijar na boca, não fazer, não pode. Se você seguir exatamente as minhas regras, você é perfeita. Aí você é válida. Então, se você vem com esse registro de eu só presto quando eu sirvo no sentido de sou boa, você vai sentir extremo desconforto ao deixar o outro desconfortado impondo o seu limite. Porque não é algo comum para você. Não foi algo que você aprendeu, você não foi ensinada. E quando eu falo isso, eu também não estou querendo colocar a culpa nos teus pais ou em quem te criou. Que eles foram péssimos, que eles não souberam dar o seu espaço. Porque pai também não está para dar espaço, pai está para conduzir. A criança que você se tornou não é responsabilidade sua, não é culpa sua, você não tem como mudar ela. Mas a adulta que você se torna, essa aqui é total responsabilidade sua. Então aquilo que você escolhe fazer quando você se torna adulta, minha amada, essa aqui é totalmente de responsabilidade sua. Se você não tá bem agora, se existe conflito, se existem desafios, a bola tá com você. E não, a culpa não é dos seus pais. Porque eles tentaram fazer o melhor que eles podiam na medida que eles sabiam, dentro dos recursos que eles tinham, dentro daquilo que estava disponível para eles também na época deles. Então, a partir disso, a gente pega os recursos que a gente tem agora e vai para a vida ser melhor. Assistir essa live aqui, na época deles não tinha live, gente. Na época deles, terapia era coisa para maluco. Então, eles não tinham recurso. Mas agora você tem. Então, pega isso. Como é que fala o outro lá? Acho que é o Marçal, né? Pegou a chave. Pega essa chave. Pega essa chave. Acostume-se. Acostume-se a lidar com o desconforto de deixar o outro desconfortável. Porque impor limites vai fazer com que o outro fique desconfortável. E aí a gente não sente paz. Principalmente se esse é um movimento novo na tua vida. Aí mesmo que você não sente paz. Eu já contei isso aqui em algumas outras lives. Quem me segue e me acompanha aqui já deve saber, mas eu vou repetir porque tem gente nova aqui. Que é o seguinte, teve uma época da minha vida, que foi quando eu comecei um movimento mais forte de autoconhecimento, de me posicionar, de me colocar no meu lugar, principalmente quando eu conhecia a visão sistêmica. E eu lembro, assim, que era um momento também que eu estava começando a prosperar na minha vida, porque eu sempre fui dura. Sempre, dinheiro para mim era uma tristeza, sempre escassez, sempre falta, sempre medo de faltar, todo esse rolê. E aí foi um momento da minha vida que eu estava começando a prosperar financeiramente e estava internamente também me posicionando. E aí eu estava com dinheiro na conta. E muito feliz e boboca, eu comecei a contar para algumas pessoas da minha família que estava bem. Principalmente para quem que a gente conta, né? Quem que a gente quer contar e ganhar um baita sorrisão. E parabéns, minha filha, você é maravilhosa. Pra mãe. E aí, eu cheguei pra minha mãe e contei, mãe, eu tô prosperando, tô fazendo dinheiro, tô cheia da grana agora, tô rica! E aí, a minha mãe, ela
passou lá uma situação financeira, ela me pediu 5 mil reais emprestado. E aí eu pensei, pô, minha mãe, né? Como que eu não vou emprestar esse dinheiro? Mas ao mesmo tempo eu pensei, cara, eu acabei de dar esse dinheiro. Acabei de deixar minha conta recheadinha, bonitinha. E ela me pede esse dinheiro emprestado. E assim, se ela não quiser me pagar, não vai me pagar porque eu não vou cobrar, né? Porque mãe é mãe, né? E aí eu fiquei naquela de, ai, meu Deus, não quero emprestar. Não quero emprestar esse dinheiro, não quero. E eu precisaria me posicionar com a minha mãe. E eu tive que fazer isso. E eu nem tinha todo esse conhecimento que eu tenho agora, que eu tô falando aqui pra vocês. Mas eu tive que me posicionar e falar com a minha mãe. E falar não pra minha mãe. E naquela época, minha mãe ela também tinha uma pegada mais infantil. Então, tudo ela levava muito pro coração, né? Porque hoje, quem tá aqui conhece a minha mãe, sabe que a minha mãe é maravilhosa. Minha mãe, ela também tá no processo de crescimento lindo, assim, né? Quando a gente se coloca nesse processo, vai refletir em outras pessoas, tá? Peguem isso. Pode ter certeza. Ah, se seu marido não tá te acompanhando, se você acha seu marido parado, comece em você. Daqui a pouco ele vem. Daqui a pouco sua mãe vem, daqui a pouco as outras pessoas vêm. E se não vierem também, tá tudo bem. Você continua caminhando sozinho, não tem problema, porque coisas vão acontecer. Mas comigo foi isso que aconteceu. Eu comecei a minha jornada, daqui a pouco veio minha mãe, daqui a pouco veio meu marido, estamos indo. E aí naquela época foi muito difícil para mim dizer não para minha mãe, porque minha mãe ela era muito melancólica, ela fazia um drama queen, e aí tudo ela levava pro coração, ai, você não me ama. Então assim, era uma pressão psicológica imensa, imensa. E eu tive que lidar com aquele desconforto de falar, não, mãe, não vou te prestar esse dinheiro, mesmo tendo e mesmo não usando ele agora. Ele vai ficar guardado. Então, gente, pensa assim, ó, eu me senti péssima. Péssima, 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 péssima. Mas durou uns 3 dias só. Que depois ver meu dinheiro guardado ali, sabendo que ele estava disponível para mim a hora que eu quisesse, me dava tranquilidade. Me dava tranquilidade. E hoje, com a consciência que eu tenho, que eu já lhe passo aqui nesse momento, agora dessa live, o que é melhor? O outro feliz e você extremamente desconfortável? Ou o outro chateado, mas você confortável? Caminhando, lidando com a tua vida bem. Pense nisso. Pense nisso. Em um dado momento, você vai caminhar tanto, você vai aprender a se posicionar, você vai aprender os seus limites, que dizer não fica leve. Dizer não, e assim não é aquele dizer não, tipo, não e vai a merda. Não. Não dá. Não posso. Não quero. Não tem como. Não dou conta. Fiz até um Reels esses dias, que até deu uma viralizada ali no orgânico, justamente com essas frases. Gente, não precisa ser na grosseria, não precisa ser na pancada. Não. Simplesmente não. Estou nesse momento de sentir muito desconforto. Mas seguimos. A ler, está refletindo em todos aqui em casa. Estou tão feliz, que bom, que bom. Essa é a melhor coisa que eu posso ler, porque a mulher sábia edifica o lar. Se a mulher tá bem, a casa tá bem. É aquela coisa, o homem tá bem, tá tudo bem. O homem tá mal, tá tudo bem também. Agora, se a mulher tá mal, todos ficam mal. A casa é derrubada. A mulher sábia edifica o lar. Que bom, Bianca. Que bom que você tá gostando da live. Que bom que tá fazendo sentido. Mulheres, quando você não sabe quem você é, quando você não se permite ser quem você é, quando você não se autoriza ser quem você é no seu centro, você pode ter certeza que não é por acaso que toda a tua vida trava. Não é por acaso que os seus relacionamentos andam mal. Não é por acaso que o dinheiro não chega na sua vida. Ou se ele chega com peso. Porque isso acontecia comigo também. Nessa época que eu tava prosperando a mil, que eu tava fazendo muito dinheiro, né? Que eu saí do zero e comecei a fazer dinheiro, que foi quando eu comprei meu primeiro apartamento, depois comprei o carro e tudo mais. Eu lembro que eu tava fazendo muito dinheiro. Tava assim, o Cal falava que eu tava lavando a égua no Lava Jato até.
Eu vivia brincando assim. Só que eu lembro que ao mesmo tempo que eu estava fazendo muito dinheiro, existia um peso descomunal, que foi aí onde eu fui também aprofundar mais, né? Meu autoconhecimento, conhecer a visão sistêmica, as constelações, para entender assim, cara, como é que pode? E assim, ó, eu podia fazer dinheiro que fosse. Eu lembro que eu chegava a 20 mil de faturamento na área da beleza sozinha, trabalhando sozinha. E aquele dinheiro para mim nunca era suficiente. Eu olhava para minha conta bancária e falava, cara, esse mês que vem aconteceu um desastre e esse dinheiro sumir. Para mim nunca era suficiente. Só que essa projeção que eu tinha em relação ao dinheiro, de não é suficiente, não é suficiente, era exatamente o sentimento que eu tinha em relação aos meus pais. E olha isso aqui, como isso aqui é profundo, gente. Olha como isso aqui é profundo. Ui, eu tô toda arrepiada. Aquilo que eu reivindicava em relação aos meus pais, de que não foi suficiente, a proteção não foi suficiente, o carinho não foi suficiente, o acolhimento não foi suficiente, eu queria que o dinheiro suprisse. Por isso que eu queria sempre mocosar dinheiro na minha conta. Para me sentir o quê? Segura. Para me sentir o quê? Vista, amada, valorizada. Porque quanto mais dinheiro eu tinha, eu me sentia grande. Só que se internamente, dentro de mim, em relação aos meus pais, faltava, e eu reivindicava, julgava, criticava, o dinheiro olhava para mim e dizia assim, eu também não sou o suficiente na sua vida, querida. E esse sentimento que você sente, ele vai perdurar até que você volte em casa e faça as pazes com teus pais, no teu coração interno, aqui, ó, e olhe para o dinheiro como adulta. Olhar para o dinheiro como adulta. Mas isso aqui é tema para outra live. Tá? Depois eu faço uma live só sobre dinheiro, se vocês quiserem. Prosperidade, esse movimento. Só daí que eu posso fazer uma aula no Zoom com um movimento sistêmico. O que vocês acham? Topam? Daí a gente vai mais profundo ainda. Mas percebam, gente. Percebam que não é por acaso que a vida ela vai desandando. Que o caldo aqui vai se perdendo. Porque você não está no seu lugar, você não está no seu centro, você não se autoriza a ser quem você é. E aí você está sempre inadequado. O sentimento é sempre de inadequação. E tudo isso aqui que eu tô falando pra vocês, ó, foi um baita do insight por causa do piquenique, na finaleira do piquenique, que eu percebi, cara, nós estamos no nosso lugar. Nós estamos no nosso lugar, porque em nenhum momento eu senti isso de todas. Nenhum momento ninguém tremeu na base na hora de pegar na mão uma da outra, cantar e agradecer a Deus. E o quanto, gente... Ai, que lindo. Eu tô até emocionada de pensar isso. De descer esse insight aqui. O quanto nós termos o nosso reconhecimento da nossa identidade, do nosso centro, de quem somos, nos conecta com Deus. Nossa, gente, olha isso. Acho que é a primeira vez que eu choro numa live. O quanto estarmos no nosso lugar faz com que a gente sinta aquela paz que transcende. Não é? Que pode estar caindo o mundo, mas eu tenho certeza de quem eu sou e eu tenho certeza de quem eu sou filha. Eu sou filha de um pai que não dorme. Eu sou filha de um pai inabalável. Faz sentido isso aqui que eu tô falando pra vocês? Faz sentido isso aqui que eu tô falando pra vocês? Solta o coração aí, gente, se estiver fazendo sentido. Envia essa live aqui, ó, depois vai ficar salva no feed, manda pras amigas. Porque é muito sobre isso. Pra mim, cada dia que passa eu tenho mais certeza. Quanto mais eu sei quem eu sou, mais eu estou conectada com uma força sobrenatural que é Deus. Independente da tua fé, independente da tua religião, independente daquilo que você acredita. Quanto mais você se conhece, mais você se reconhece em Deus. Na potência que é Deus. Porque Deus está em você
Deus está dentro de você. Então, se reconhecer é reconhecer Deus em você. Então, faz as pazes com teus pais, no teu coração. Honra a tua origem. Honra de onde você veio. Honra que eles fizeram, deram tudo que eles podiam, independente da situação. E eu não sei o que aconteceu, não sei o que você viveu. Pode ser que sua história seja muito pesada, porque a gente sabe, né? Que existem situações muito complexas. Mas tenha certeza que você não é aquilo que te aconteceu. Você é aquilo que você faz a partir disso. Que você escolhe fazer a partir disso. Sempre temos escolhas, sempre temos dois caminhos. Se tiver pesado, se tiver difícil, bora caminhar juntas. Bora caminhar juntas, me manda um direct. Hoje nós temos ferramentas maravilhosas, a constelação é incrível. Processo terapêutico, a gente vai fundo olhar para tudo isso. E a gente caminha junto há 3 meses. E tá vindo uma outra caminhada juntas aqui, gente. Logo eu vou mandar aqui para vocês, logo eu vou passar para vocês. Algumas eu vou chamar exclusivamente no WhatsApp para contar pessoalmente. Que tá surgindo aqui um processo lindo pra gente caminhar juntas 6 meses juntas, que é o Inteira. Foi um projeto que veio na minha mente e no meu coração semana passada. E é para realmente, para as mulheres se sentirem inteiras. Então, algumas eu já vou chamar no WhatsApp para contar, eu pessoalmente. Deixa eu ver aqui. Faz muito sentido. Com o tempo estou voltando para mim, está sendo libertador. Usei essa frase para falar com os meus filhos, Brenda, e deu resultado. Qual frase, Lê? Que dá um delayzinho aqui, já nem sei que frase que eu falei. Conta aqui. Me conte. Então, mulheres, levem para passear tudo isso aqui que eu falei, né? Toda essa reflexão aqui. Que parte da tua vida você está se diminuindo para caber? Aonde você ainda se sente insegura? Se perceba nas situações que vão ocorrendo durante o dia a dia, né? O que está me deixando insegura aqui? O que está me deixando... O que me causa peso? Uma ótima sinalização para você saber que está fora do seu lugar. Claro que existe uma linha tênue de deixar o outro desconfortável, sentir o desconforto de deixar o outro desconfortável, né? Mas se perceba nas situações que vão ocorrendo, em que situação é pesado para você? Você sente angústia, que você sente ansiedade, que você se sente tremer na base. Sentiu isso? Analisa. Tô fora do meu lugar. Tô fora do meu lugar, não tô conseguindo me posicionar, não tô conseguindo falar. Então, tô fora do meu lugar. Do meu lugar. Se perceba. Se perceba. Ok? E se autorize. Se autorize. Se autorize a ser feliz. Se autorize a prosperar. Se autorize a ser grande. Se autorize. Porque tudo isso já está disponível para você. É só você tomar posse. Se não souber caminhar para isso, busque ferramentas, busque recursos. E eu tô aqui para te auxiliar. O que for possível e preciso. Ok? O que vocês estão fazendo com a vida de vocês depois de honrarem o que aprenderam, ouviram com tudo que viveram conosco enquanto pais? Uau! Faça algo de bom com aquilo que recebeu. Não é mesmo? Faça. Nossa, eu vou até printar isso aqui. Gente. Printei. Quando fizemos o que achamos correto, às vezes erramos tentando acertar. Mas fazemos o que podia. Mas fazendo o que podíamos. É sobre isso. E nada melhor que se tornar paz, né? Porque daí a gente vê que o buraco é mais embaixo, que muitas vezes a gente erra tentando acertar, assim como os nossos pais erraram tentando acertar também. E que no fim deu tudo certo, né, gente? Que no fim é parar de reivindicar, parar de reclamar, botar no bolso aquilo que se recebeu e caminhar para a vida, caminhar para frente. A frase para frente que se anda não é por acaso. Não é por acaso. Márcia, estamos acabando a live, Márcia.
ter que assistir no gravado, mulher. Você fez falta sábado, viu? No piquenique. Foi extremamente maravilhoso, viu, dona Márcia? Venha no próximo. Hoje eu já vou definir a data do próximo e eu já vou começar a divulgar para ter um pouquinho mais de tempo, para que vocês possam se organizar, fechar a agenda de vocês, porque no sábado tinha muita gente que queria ir, mas estava cheio de compromisso. E virada de mês, né, gente? Dezembro para janeiro, vira uma bagunça mesmo as agendas, principalmente a minha. Eu demorei um pouco para divulgar o piquenique, mas o próximo agora eu já vou divulgar com um pouquinho mais de antecedência, para que vocês já possam fechar a agenda de vocês e virem com a gente, tá? Participar, porque é sempre muito lindo, muito rico, muito maravilhoso. Deus é maravilhoso, nos presenteia sempre com dias incríveis. Mulheres, vamos encerrando então essa live que foi maravilhosa. Muita gratidão aqui pela presença de vocês. Espero que tenha feito sentido tudo isso aqui que foi dito, tudo isso aqui que foi visto, tudo isso aqui que foi movido no campo, né? Enfim, espero que tenha chego aí como eu gostaria que tivesse chego. Se não chegou, tudo bem também. Cada uma toma aquilo que pode, como pode, né? Vai absorvendo, vai aceitando, vai assentando no coração. E seguimos juntas. Seguimos juntas. Quinta-feira estamos aqui, ok? 12:30. Vamos fazer... Acho que a gente vai fazer mais um atendimento ao vivo. Então, aí quem quiser trazer algum tema, alguma coisa pra gente trabalhar na quinta, ao vivo, 12:30, bora! E seguimos juntas. Uma excelente, uma incrível, uma maravilhosa semana. Profetizo aí na vida de você, na sua vida, na vida de vocês. Uma semana maravilhosa, incrível, espetacular. Que Deus esteja em todos os momentos com você, que você permita que Ele esteja com você, que você se autorize ser quem você é. E viva, caminhe. Pegue tudo que você recebeu e faça algo de bom com aquilo que você recebeu dos seus pais. Seguimos juntas. Quinta-feira estamos aqui, tá? Excelente semana para todas. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.